Olá, me chamo Josevane e vou falar um pouquinho sobre as características da cana-de-açúcar e do etanol. Oi, meu nome é Jennifer e vou falar sobre a importância socioeconômica da cana-de-açúcar. Sou Maria Luísa e vou falar sobre a importância ambiental do etanol. Eu sou Maria Eliandra e vou falar um pouco sobre o uso do componente na produção do biocombustível. Olá, humanos. Meu nome é Jefferson da Silva, mais conhecido como Lagartixa, e eu fui com o processo da cana até o etanol. A cana-de-açúcar é conhecida por suas características peculiares. Uma planta fina de formato cilíndrico, folhas grandes e pode alcançar até 6 metros de altura. Como surgiu a cana? Como o Brasil é o maior produtor de cana, muitos acreditam que se trata de uma cultura genuinamente nacional, mas não é verdade. A planta surgiu na ilha de Nova Guiné, no meio do Oceano Pacífico, e se espalhou para o mundo gradualmente, junto com a migração humana. No Brasil, a cana-de-açúcar só chegou em 1520, logo após os portugueses. Para que serve a cana? As plantações de cana pelo mundo, praticamente toda a cana-de-açúcar que o mundo produz vira álcool ou açúcar. Esse processo é relativamente simples, basta moer a cana para fazer escorrer o açúcar em estado líquido, o famoso caldo de cana. Se este caldo for fervido, o excesso de água evapora e ele se transforma em açúcar. Se ele for fermentado, vira álcool. Essa fermentação nada mais é que o uso de micro-organismos para quebrar as moléculas do caldo e ajudar na fabricação do álcool. Etanol. O etanol é um biocombustível muito utilizado em automóveis. Ele é obtido através do cultivo de plantas, como a beterraba e o milho. O milho e a cana-de-açúcar são utilizados na produção do etanol, produzido através de fermentação de amido e de outros açúcares, em especial cana-de-açúcar. O etanol, também chamado de álcool ético, é um biocombustível altamente inflamável e incolor, sendo muito utilizado em automóveis. Essa substância é renovável, pois sua matéria-prima é obtida através de plantas cultivadas pelo homem. O etanol pode ser obtido através de cana-de-açúcar, milho, beterraba, mandioca, batata e etc. A matéria-prima é submetida a uma fermentação alcoólica, com a atuação dos micro-organismos. Porém, a cana é mais utilizada, pois apresenta maior produtividade. Após ser processado, o etanol pode ser utilizado puro, em motores adaptados, ou misturado em gasolina, como combustível. O Brasil se destaca no cenário global como sendo o país com tecnologia mais avançada na fabricação de etanol. A produção mundial desse combustível é da ordem de 40 bilhões de litros. O Brasil é responsável pela fabricação de 15 bilhões de litros. No país, a cada tonelada de cana-de-açúcar são produzidos 66 litros de álcool e 700 a 800 litros de vinhaça ou restício. Um dos grandes desafios das usinas é reduzir a quantidade dos subprodutos, bagaço e vinhaça, gerados durante a fabricação de etanol. Alguns destilárias utilizam o bagaço como combustível durante o processo produtivo. Outra alternativa eficaz é realizar a fermentação contínua, reduzindo a quantidade de vinhaça em até 75%. Numa tentativa de reduzir a utilização do petróleo, o etanol surge como uma alternativa eficiente, limpa, emite menos gases poluentes e mais barata. Porém, seu uso sem o devido planejamento pode gerar uma série de transtornos socioeconômicos, aumentos dos latifúndios monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos valores de alguns gêneros alimentícios, esgotamento do solo, a erosão e etc. Primeiramente, o que temos que saber é que a cana-de-açúcar trouxe muitos benefícios para o Brasil e o mundo em si, como empregos, rendas para a população e para empresas sucroalcooleiras. A expansão da área ocupada pela cultura de colher a cana-de-açúcar tem incrementado a adoção de tecnologias diversas, como a utilização de biomassa para a produção de calor e a bioeletricidade. A boa adaptação dessa cultura trouxe muitos benefícios para diversas regiões brasileiras, sendo uma das culturas agrícolas mais importantes do mundo tropical, gerando centenas de milhares de empregos diretos. É uma importante fonte de renda e desenvolvimento. Um exemplo, o interior paulista é o principal produtor mundial de cana-de-açúcar, o que faz ele uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, com elevados índices de desenvolvimento urbano
e renda per capita, muito acima da média nacional. Na safra de 2004/2005, a cana-de-açúcar destinada à indústria ocupou 3,52 milhões de hectares em São Paulo e produziu 244,5 milhões de toneladas. Isso significa a geração de demanda de 247 mil postos de trabalho somente na atividade agrícola, considerando a estimativa de 7,01 ocupações a cada 100 hectares, algo equivalente mais ou menos a 23% da população trabalhadora na agricultura paulista em 2004. O sistema agroindustrial da cana-de-açúcar é um dos mais antigos do país, estando ligado aos seus principais eventos históricos. É de grande importância na geração de empregos e movimenta cerca de 2% do PIB brasileiro. Em 1997 para 98, o Brasil foi o maior produtor mundial de cana e também foi o maior produtor e consumidor de álcool e o maior produtor e exportador de açúcar. Em resumo, a cana-de-açúcar vem contribuindo para a melhoria do cenário social e industrial brasileiro, propiciando o desenvolvimento e a criação de programas, tais como o etanol, que ocupa importante espaço no setor automobilístico, pelo fato de ser mais sustentável. O açúcar, por sua vez, constituindo-se em um importante produto na pauta de exportação nacional. A cultura da cana-de-açúcar foi oficialmente introduzida no Brasil em 1532, na capitania de São Vicente, administrada por Martim Afonso de Souza. A estrutura da exploração da cana-de-açúcar formou-se a partir da construção de engenhos e da mão de obra escrava. Inicialmente, as maiores regiões produtoras foram as capitanias de Pernambuco e da Bahia. Calcula-se que, até o final do século XVII, havia cerca de 600 engenhos nas regiões açucareiras que não só forneciam a matéria-prima para a produção do açúcar, como também produziam aguardente, utilizada como mercadoria de troca no comércio de escravos. Com a formação da União Ibérica, em 1580, a coroa espanhola proibiu o comércio do açúcar com os holandeses, que diante disso invadiram Salvador em 1624 e Recife em 1630. Após a paralisação da produção do açúcar, no período de batalhas entre colonos portugueses e holandeses, a produção foi retomada em 1637 sob o governo de Maurício de Nassau. 7 anos depois, Nassau retornou à Holanda e os colonos portugueses retomaram o domínio das terras do Nordeste brasileiro. Mas a larga produção de açúcar que ocorria nas Antilhas, controlada por franceses, holandeses e ingleses, já havia quebrado o monopólio que o Brasil exercia no mercado mundial do açúcar desde o final do século XVI. Diante da crise açucareira, Portugal reiniciou a busca por metais preciosos, por meio de expedições para regiões no interior do território brasileiro. Somente no final do século XVIII, quando ocorreu o declínio da mineração, o açúcar recuperou sua importância na economia nacional. Nessa época, o Nordeste deixara de ser a principal região produtora de açúcar. A capitania de São Paulo já havia iniciado a criação de uma infraestrutura para a produção e exportação do produto. Em 1875, o governo financiou a criação de engenhos centrais que recebiam a cana de fornecedores e produziam açúcar. A organização da produção, porém, não foi suficiente para superar a crise que se manteve por anos, embora tenham ocorrido durante décadas diversas intervenções governamentais e pesquisas sobre a mistura do álcool à gasolina. Por causa da crise mundial do petróleo, o governo brasileiro criou, em 1975, o Programa Nacional do Álcool, ProÁlcool, para incentivar a utilização do etanol como combustível.
Com o surgimento dos veículos bicombustíveis na década de 1990, a produção da cana-de-açúcar aumentou para atender a demanda interna de etanol. A área sucroalcooleira entre 2011 e 2012 correspondia a 8.368.000 hectares distribuídos pelo Brasil. Atualmente, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás são os principais produtores de açúcar e etanol do país. Juntos, os 4 estados produziram 439.697.000 toneladas de cana-de-açúcar, que deram origem a 29.066.000 toneladas de açúcar e 17.761.000 toneladas de etanol entre 2011 e 2012. A inovação dos carros multicombustíveis contribuiu para o crescimento da produção de etanol no país, que correspondeu a cerca de 22 milhões de metros cúbicos na safra 2011-2012. A plantação de cana é um grande potencial para o mercado de agricultores, e o Brasil tem sido reconhecido como o principal produtor da planta por possuir um amplo negócio de exportação. Além disso, ela é matéria-prima para a produção de energia limpa, já que o bagaço sobrado da cana possibilita a produção de energia sustentável e muitas usinas desenvolvem tal atividade de modo que conseguem obter a certificação de emissão de créditos de carbono pelo MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Os substratos de cana-de-açúcar, por seu enorme poder calorífico, também fornecem bioeletricidade, que abastece a própria usina, tornando-a 100% autossuficiente em energia. E o excedente pode ser vendido ao sistema elétrico brasileiro ou doado a instituições como hospitais. Outra externalidade positiva do uso intensivo de etanol é a contribuição para a qualidade do ar, com menor poluição e a consequente redução da incidência de doenças respiratórias entre a população. O estudo realizado em 2013 pelo médico, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Paulo Saldiva, que também é especialista em fisiopatologia pulmonar e poluição atmosférica, mostrou que se a cidade de São Paulo consumisse somente gasolina, o custo anual ao Sistema Único de Saúde seria de no mínimo 380 milhões, apenas com cuidado de doenças do sistema respiratório, sem contar as complicações. Em outra pesquisa da USP, analistas estimam que nos próximos 12 anos o etanol de cana sozinho proporcionaria uma redução adicional de emissões estimadas em 571 milhões de toneladas de CO, o que evitaria 11 mil internações e quase 7 mil mortes no período. Segundo cálculos da universidade, haveria uma economia de até 23 milhões para o SUS. O etanol é também um combustível sustentável, pois grande parte do gás carbônico lançado na atmosfera em sua produção é absorvido pela própria cana-de-açúcar durante a fotossíntese. É calculado que o etanol reduz em 89% a emissão de gases de efeito estufa, se comparado à gasolina. Além disso, ele lança menos gases poluentes em comparação com os combustíveis derivados de petróleo, o que o torna um dos mais viáveis ecologicamente. A cana-de-açúcar é considerada uma das grandes alternativas para o setor de biocombustíveis devido ao grande potencial na produção de etanol. Mas por muito tempo, a agroindústria da cana-de-açúcar foi explorada para a produção de açúcar. Porém, em 1975, o Brasil criou o Proálcool, inovando e abrindo caminho para uma nova exploração, a produção de etanol combustível em larga escala. O etanol é um biocombustível produzido através do caldo da cana, que vem tendo sua produção em ascensão nas últimas décadas. O etanol é de grande importância ambiental,
pois esse biocombustível é produzido a partir de uma matéria-prima renovável. Portanto, o etanol reduz a emissão de gases na atmosfera, que é uma preocupação mundial atualmente. Além disso, ele também gera empregos na cadeia sucroalcooleira e gera novas oportunidades de negócios. Uma das primeiras etapas é a colheita da cana-de-açúcar, com colheduras e equipamento de transbordos e transporte de alta capacidade. Depois que os caminhões transportam até as indústrias a cana-de-açúcar, o processo industrial de cana começa com uma descarga em mesas alimentadoras, onde parte das impurezas minéreas e vegetais é retirada a seco ou por sistema de lavagem. Depois, a cana é conduzida até a esteira principal do sistema de preparo, seguindo para a extração do caldo nas moendas. A operação é realizada por prensagem e esmagamento do caldo para o caldo daquele extraído das moendas, contendo ainda impurezas. Utiliza-se o processo de tratamento de caldos, que envolve sulfitação, caleação, aquecimento e decantação, com a separação das impurezas, tal como o lodo, tendo como resultado o caldo clarificado. Parte do caldo clarificado e o mel residual provenientes da fabricação de açúcar são misturados e diluídos com água para a separação do vinho, que é adicionado com a levedura em dornas metálicas e cilíndricas. Nesta fase da produção do etanol, ocorre a fermentação alcoólica, sendo esta a operação mais complexa deste processo devido ao rigoroso controle exigido. Leva aproximadamente de 7 a 8 horas para a levedura metabolizar o açúcar contido no mosto, convertendo-o em etanol. Na sequência, essa mistura, denominada vinho fermentado, segue para a centrifugação, para que seja feita a separação da levedura. No mesmo, a levedura separada é tratada e reaproveitada. O processo, sendo que o excedente desta é comercializado, a destilação e a separação do etanol. A separação do etanol contida no mosto, ou evaporação, condensação, deste produzido o etanol hidratado e o etanol aníbal, produzido por processo de desidratação do etanol hidratado, utilizando modernas tecnologias tais como agentotrópicos e peneira molecular. Desta última, utiliza-se o princípio da separação pelas diferenças dos pesos moleculares do etanol e da água, tendo como agente separador material cerâmico, zeólitos. Da destilação obtém-se também a vinhaça, como subprodutor para utilização na fertirrigação após essas etapas. O etanol é armazenado em tanques para posterior descarregamento e expedições para os terminais rodoferroviários. Dentre os subprodutos da cana, o bagaço tem um papel de destaque no processo produtivo das unidades da usina. O bagaço da cana é extraído da moenda, utilizando como biocombustível para a produção de toda a energia necessária nos processos industriais desta. A energia mecânica é utilizada nos acionamentos do preparo da cana e da moenda, com a energia térmica utilizada nos processos de fabricação de açúcar e etanol, até energia elétrica para o consumo próprio e comercialização. Descendente, a produção de energia utiliza caldeiras, turbinas e geradores de alta performance, operando por sistema de controle e monitoramento online, com hardware e softwares de última geração. A distribuição descendente da energia se faz pela subestação e linhas de transmissões, que interligam as unidades produtoras com as concessionárias. O monitoramento das medições de energia com órgãos competentes se faz por comunicação via internet em tempo real. Os processos industriais são monitorados e controlados pelo COI, Centro de Operação Integradas, interligando todas as malhas e os instrumentos de controle do parque industrial por rede de fibra óptica, utilizando também câmeras de segurança e software de operação
e de inteligência artificial. Com suporte ao monitoramento do processo industrial, são realizados rigorosos acompanhamentos e controles analíticos e microbiológicos mediante a utilização de modernos laboratórios industriais, obedecendo e padronizando normas e procedimentos de qualidade e segurança rígida pelo Comitê de Controle de Qualidade ligado à governança corporativa.